Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos. Comigo tá tudo bem. E no vídeo de hoje eu resolvi falar de alguns causos, de alguns acontecimentos comigo aqui na Romênia. Então, se você quiser saber de algumas dessas situações, continue assistindo o vídeo. Então, pessoal, eu resolvi fazer essa série, vamos ver se dá certo eu continuar com outros vídeos, que faz alguns dias que eu fico me lembrando de algumas coisas que aconteceram aqui comigo, algumas coisas assim engraçadas, outras nem tanto, e eu pensei, rapaz, se eu fizesse uns vídeos sobre isso, eu acho que seria legal as pessoas saberem de algumas coisas assim aleatórias que aconteceram comigo, relacionadas a algumas coisas. Então, hoje eu vou falar sobre 3 situações que aconteceram comigo aqui na Romênia, que eu assim, às vezes eu me lembro e fico, nossa, realmente aconteceram algumas coisas comigo aqui que dá pra contar depois, né? Fazendo história. Então, vamos começar pela primeira situação, que foi uma situação não tão agradável assim, que foi quando eu fui furtada em um tramvai aqui na Romênia, aqui em Bucareste. Bucareste é uma cidade relativamente segura em comparação, eu acho que não era nem para eu comparar, mas já comparando, relacionada ao Brasil, né? Em relação ao Brasil, é uma cidade bem mais tranquila de se viver. Tem algumas regiões em que você tem que tomar cuidado. Aqui o que predomina realmente são os furtos, furtos de carteira, furtos de telefone. Dentro de transportes públicos tem até alguns avisos assim nos tramvais, nos ônibus, sobre cuidado, sobre furtos de carteira e bolsa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E foi em 2014, eu tava indo com o Vlad visitar um gatinho, que a gente já tinha mina nessa época, sendo que a gente resolveu adotar um outro gatinho, porque a gente tava achando que com o tempo ia ficar mais difícil dela se acostumar com o gato, e depois a gente percebeu que ela realmente não quer companhia nenhuma, ela quer ser a rainha, a queen da casa. E nessa época a gente foi visitar o gatinho e a gente pegou um tramvai. E nesse dia eu lembro que eu lembro muito bem que eu fiquei com tanto abuso dessa bolsa depois do que aconteceu, que eu dei essa bolsa, que era uma bolsa assim quadrada, vinho, ela era bem bonita e ela tinha o zíper do meio para colocar as coisas, né, e ficar fechadinho, e tinha uns bolsos externos. Minha carteira, meu celular estavam dentro dessa parte do zíper, sendo que era uma bolsa muito fácil, rapidinho você conseguia abrir o zíper realmente e furtar alguma coisa de dentro. E eu lembro que o tramvai nesse dia era por volta de 2 horas da tarde, eu não fui trabalhar nesse dia, e eu lembro que tava lotado, o tramvai tava lotado. E a gente tava lá, né, perto de descer, e o Vlad naquela época, que agora ele ficou meio assim com receio e não faz mais isso, naquela época ele gostava de ser gentil e segurar a minha bolsa, segurar a minha, sei lá, meu casaco e tudo. E nesse dia ele tava segurando a minha bolsa, ele pediu pra segurar, pra me ajudar, e eu dei a minha bolsa pra ele. E quando a gente era pra descer na parada, que a gente tinha que descer, eu desci, e eu lembro que do lado do Vlad tinha uns rapazes, sei lá, nos seus 16, 18 anos, uns 5 eu acho, do lado deles assim com a cara meio esquisita. Na hora eu nem liguei, né? Eu só fiquei assim achando estranho quando a gente desceu. Eu desci e o Vlad desceu, mas sabe, passou assim uns segundos pra ele descer, sabe? A porta do tramvai estava aberta, que o tramvai, pra quem não sabe, acho que todo mundo deve saber, mas eu vou falar mesmo assim, é como se fosse um bondinho elétrico, né, bem comprido assim. E quando foi pra ele descer, a porta estava aberta do tramvai e ele não descia. E quando ele desceu, eu lembro que o corpo dele veio pra frente e o braço em que estava a minha bolsa ficou pra trás. E só depois foi que ele conseguiu puxar o braço que tava com a bolsa. E na época eu fiquei assim, ah, tá bom, né? Não tem problema. Não liguei, não pensei. E eu lembro que ele falou assim, nossa, mas dava pra mim ter descido, mas eu não sei por que aqueles rapazes estavam me espremendo. Aí a gente foi visitar o gato, ele continuou segurando a minha bolsa, a gente visitou o gatinho, acabou que a gente nem adotou o gato, né, pra alegria da mina. E depois que a gente foi embora da visita na voluntária,
que cuidava do gatinho, a gente foi no shopping, né? Porque eu lembro que faltava uma semana pra gente ir pra Santorini. E eu fui no shopping com ele pra gente comer alguma coisa e pra eu comprar o meu biquíni, porque eu queria estar impecável quando eu fosse pra Grécia. E quando a gente primeiro foi no shopping... Não, a gente foi comer, ele que pagou. E quando eu fui comprar o meu biquíni e fui pro caixa... Cadê a minha carteira, né? Era uma carteira daquelas compridas assim. Cadê a minha carteira? O lugar mais limpo do mundo. E naquela época, eu não sei por que eu fazia isso. Eu andava com todos os meus documentos do Brasil. Pra quê? E a coisa mais importante, que pra mim era como se fosse assim, era o meu My Precious mesmo, assim, que era o mais importante pra mim, era o meu permesso de sedere, que é o meu cartão de permanência aqui na Romênia. Gente, aquele aperto que o Vlad teve dentro do tramvai foi porque os rapazes apertaram ele e furtaram a minha carteira. Porque, como eu falei, dava para abrir facilmente a bolsa, pegar o que queria e fechar a bolsa. Fizeram isso, ele não sentiu. Eu tenho quase certeza, gente, que foi naquele momento do tramvai em que apertaram ele, porque não tinha motivo dele ter botado o corpo dele para descer e ter ficado só o braço com a minha bolsa para trás, entende? Eu só sei que nessa hora eu entrei em desespero e eu fiquei pensando, será que eu esqueci em casa? Será que caiu? Mas foi naquele momento mesmo que furtaram a minha carteira. E eu fiquei desesperada porque eu podia sair para ir para Grécia, eu podia sair da Romênia, mas quando a gente voltasse para cá eu ia ter problema porque eu não ia ter o visto que daria a minha entrada, porque eu morava aqui e tudo. E foi um desespero, eu fiquei desesperada. A sorte, uma coisa que eu recomendo para todos vocês, é que vocês sempre deixem um cartãozinho com o seu nome e o seu número de telefone, que foi o que me salvou. Ele viu esse cartão com o meu nome e o meu número de telefone, mas ele me encontrou, ele me escreveu mesmo para falar sobre o fato dele ter encontrado a minha carteira pelo Facebook. Ele dizendo que, olha, eu sou o fulano de tal, eu encontrei sua carteira, eu gostaria de saber onde é que onde é que nós poderíamos nos encontrar para eu lhe dar a sua carteira. Gente, quando eu vi a mensagem desse homem, sabe assim, 1 tonelada que foi tirada das minhas costas, foi assim, foi maravilhoso, maravilhoso. E o mais importante é que o meu permesso de sedere estava lá, lindo e maravilhoso, dentro da minha carteira. Não tinha muito dinheiro, na época eu acho que tinha uns 80, 100 lei no máximo. Meus documentos do Brasil estavam todos lá. Eu tinha até cartão do Brasil, até cartão de banco, não sei de que buraco que eu pensava que ia ser útil. Eu deixava dentro da carteira, tive que bloquear o cartão e foi a maior confusão, mas no final das contas resolveu tudo. O rapaz foi muito gentil, eu tenho ele no meu Facebook até hoje. Ele foi muito gentil, ele não quis receber nada em troca. Eu queria dar algum dinheiro pra ele, ele não queria receber, porque ele falou pra mim, eu lembro que ele falou assim, não, eu imagino como deve ter sido angustiante pra você ter passado por isso. Então, tipo, ele foi uma bênção e eu aprendi. Não ando mais com bolsas assim frágeis como essa que eu andava, sempre com a bolsa aqui embaixo do braço e principalmente eu só ando com o meu cartãozinho do banco daqui e com o meu permesso de sedere. Todos os meus outros documentos estão aqui em casa guardados e seguros e só aprendi a minha lição. O meu segundo caso, que eu posso dizer que foi assim a minha primeira experiência nesse sentido, foi quando pela primeira vez eu senti um terremoto aqui em Bucareste. Aqui na Romênia não é muito raro acontecerem terremotos. A diferença é que sempre ocorrem tremores muito leves que são imperceptíveis. E isso é muito importante porque esses tremores leves, pelo que já me disse uma amiga e também já me disse o Vlad, esses tremores leves e imperceptíveis, eles são benéficos no sentido em que vai aliviando a tensão da Terra, né, do choque das placas tectônicas e faz com que um tremor mais forte não venha a acontecer. Então, aqui não é raro ter terremoto, sempre acontece um tremorzinho aqui e acolá que a gente nem sente, muitas das vezes a gente nem sente, não é à toa que eu só senti uma vez, que foi essa vez que eu vou contar agora, que eu lembro que foi muito interessante a experiência, foi muito rápida, mas foi assim, foi interessante.
posso dizer? Que na época o Vlad ele trabalhava no período noturno, porque ele trabalhava com o Canadá, então ele fala francês, então ele trabalhava no fuso horário do Canadá e ele trabalhava de noite. Eu acho que era de 10 até 6, 7 horas da manhã por aí. Então era uma época em que eu dormia toda noite sozinha, né? E, claro, tinha a minha companheira fiel, a Mina, que vinha dormir comigo, né, sempre. E nesse dia, eu não lembro qual foi o ano, eu acho que foi 2017 isso. Foi 2017, exatamente. Que eu vim me deitar, mas eu não vim pra dormir, eu vim pra ficar no celular, né, relaxando um pouquinho antes de realmente me deitar pra dormir. E a Mina tava no meu pé na cama. E do nada, essa gata, ela paralisa, ela fica assim. Ela tava meio que sentada e ela paralisou e ela ficou olhando pra cima. Ela olhava pra cima, ela parou em choque assim. Olhando pra cima, com os olhos assim arregalados. Aí eu olhei assim pra ela e eu não tinha sentido ainda o terremoto. Aí eu olhei assim pra ela, já com medo, me deu logo assim um gelo. Eu falei, pronto, a mina tá vendo um fantasma. Meu Deus do céu. E eu fiquei, Mina? E ela não me respondia, não olhava pra mim. Quando do nada eu comecei a ver a cama dando aquele sambinha de um lado pro outro. E foi quando eu percebi, eu falei, cara, isso é um terremoto. E eu paralisei igual a Mina. Simplesmente eu fiquei parada na cama, eu travei, não consegui fazer nada, por quê? Foi assim, gente, foi por alguns segundos que eu senti, não foi nem 30 segundos que eu senti o terremoto, mas nesse menos de 30 segundos eu pensei, será que eu desço, levo a Mina comigo pra fora? Será que eu me enfio dentro da banheira? Porque eu já vi alguns comentários que no caso de terremoto, o mais importante é que você mantenha calma, lógico, né? E fique ou embaixo de uma porta, porque tem a base da porta, né? Aquela moldura que dá mais resistência àquele espaço em que você tá. Ou dentro da banheira, né, assim, protegido, acocado, assim, que se acontecer alguma coisa, Deus nos livre, você tem um espaço dentro da banheira para não, como é que eu posso dizer, para não ser pressionado por nenhum tipo de objeto concreto, não sei, algo do tipo. E eu pensei em várias coisas. Eu me enfio dentro da banheira, eu fico embaixo da porta, eu desço correndo lá para baixo, eu levo a Mina, eu tenho que levar minha bolsa. Eu pensei em várias coisas ao mesmo tempo e nesse meu tempo o terremoto passou. Só sei que foi muito rápido e o terremoto foi consideravelmente fácil de sentir, porque caíram algumas coisas da sala, né? A cama, como eu falei, balançou, eu vi o guarda-roupa balançando, mas foi muito rápido, realmente foi menos de 30 segundos e foi uma experiência muito estranha pra mim. Então sempre tem a primeira vez pra tudo, né? Então foi a primeira vez e única até o momento, graças a Deus, em que eu senti um terremoto. E a última situação que foi uma lição pra mim, mas que eu ainda tenho que aprender relacionada a isso, é na questão de se preparar, se vestir bem para aquele dia em específico, porque principalmente no outono e na primavera, às vezes há uma variação de temperatura. Tem dias em que tá mais quente, tem dias em que tá mais frio. Então, todos os dias, praticamente, eu olho quantos graus vai fazer, né, nesse dia, a máxima, a mínima, para eu me preparar de acordo com a temperatura, né, para que eu não tenha tanto calor, mas também que eu não fique com frio. E principalmente relacionado a sapato também. Da situação, que realmente foi um dia que eu fiquei assim, cara, eu sou muito tapada. E olha que o Vlad me avisou que eu fui convidada por uma romena que ela fala português faz um bom tempo também, eu acho que foi em 2013, 2012. Eu acho que eu estava estudando aqui na Romênia ainda. E ela chamou a mim e uma outra brasileira pra gente ir pra casa de campo, né? Que ela tem uma casa em uma região montanhosa daqui. E essa minha amiga brasileira, ela não pôde ir, mas eu fui com o Vlad. Ela também tinha convidado alguns amigos próximos dela. E a gente foi. E eu lembro que eu tava assim, o clima não tava assim, aquela coisa muito fria, também não tava muito assim propício para usar sapatilha, mas no dia que a gente foi, eu cismei de ir de sapatilha. Era uma sapatilha bem foleira, não sei por que eu cismei de ir com ela, eu montei o look com essa sapatilha, então eu não tinha outra ideia na cabeça, com aquela sapatilha eu tinha que ir. Fui com o casaquinho todo cobertinho, echarpe, calça, mas eu cismei de ir com a sapatilha. Eu tinha bota
e quis ir com a bendita da sapatilha. E o Vlad, quando me viu saindo de casa, ele falou assim: tu vai com essa sapatilha? Eu falei: vou, por quê? Não tá tão frio assim, dá pra ir de sapatilha. E ele falou: Samara, mas a gente vai pras montanhas. Você vai de sapatilha pras montanhas? Aí eu falei: vou, não tem problema. Ai, gente, se eu tivesse escutado ele. O Vlad é muito aventureiro, então sempre quando a gente vai pras montanhas, pra algum local assim, ele gosta de fazer uma trilha. E lá na casa de campo tinha realmente uma área assim, mais uma subida que era uma trilha que realmente dava pra fazer uma caminhada de 1 hora e meia, subir e descer. E eu falei: né, vamos ver, né? Eu acho que dá pra gente ir, eu tenho quase certeza que o Vlad vai querer fazer essa trilha. Dito e feito. No primeiro dia, a gente ficou só lá dentro da casa, porque tava chovendo muito, e a gente ficou só conversando, botando papo pro ar, jogando. Quando foi no outro dia, o Vlad acordou todo empolgado e ele queria que eu fosse fazer essa trilha com ele. Gente, eu saí para poder começar a caminhar com ele assim um pouquinho e simplesmente a minha sapatilha ficou toda, como a gente diz no Ceará, ela ficou toda breada, ela ficou toda suja de lama. Eu fiquei com lama na barra da calça, fiquei com lama no pé. Eu atolei a sapatilha na lama. Enfim, gente, eu não fui fazer a trilha com ele. Eu fui um pouquinho só. Depois eu falei: não, Vlad, eu não vou. Você pode ir, porque eu não vou. Porque senão eu não volto mais. O meu sapato, a minha sapatilha vai ficar lá mesmo, no meio do caminho. E eu vou voltar descalça, porque não tem condições de fazer a trilha. Então, pra você ver que depois disso, eu meio que aprendi a lição. Porque às vezes, como eu falei, eu ainda teimo. Mas é aquela coisa, né? Então é isso, pessoal. Foram esses os 3 causos, essas 3 situações que eu queria compartilhar com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de compartilhar, também de se inscrever se você não está inscrito e ativar as notificações, claro, para que vocês recebam todos os vídeos sempre quando eu postar aqui no canal, que vocês estão vendo, né? Estou conseguindo cumprir a minha meta de conseguir pelo menos uma vez por semana postar um vídeo. Pois então é isso, pessoal. Pupite, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!